Imagina você descobrir que o seu vizinho, aquele senhor pacato que acena todas as manhãs, não está apenas cultivando tomates no quintal, mas algo muito, muito mais perturbador. Algo que exige um tipo de colheita que você nunca imaginaria. O que você faria se encontrasse a prova irrefutável de que o homem ao lado coleciona as línguas das pessoas? Esta é a história real de Heitor Diniz de Andrade, um operador de usina aposentado de 58 anos. Morador do bairro Pouso Alegre, em Unai, no noroeste de Minas Gerais, que descobriu da pior forma possível que o horror pode morar na casa geminada ao lado. Heitor era um homem de rotina. Depois de 31 anos na mesma função, ele valorizava a previsibilidade de sua aposentadoria. Café forte às 6 da manhã, jornal e a rega das suas hortênsias. Seu vizinho, um tal de Damião Pereira Nogueira, era um sujeito esquisito, mas inofensivo. Um homem recluso, que vivia trancado, mas que não incomodava ninguém, além de manter um cheiro persistente de mofo e carne velha vindo do seu porão. Isso até o mês de julho de 2017, quando o desaparecimento de uma jovem da cidade mudou tudo. A primeira descoberta perturbadora aconteceu numa terça-feira chuvosa, por volta das 4 da tarde. O pneu da bicicleta de Heitor, que ele usava para ir à padaria, furou no meio da rua José de Alencar. Sem querer sujar o carro, ele decidiu pegar uma bomba emprestada para encher o pneu antes de levar para o conserto. A bomba ficava na beira da janela da lavanderia de Damião, que era vizinha ao muro do seu quintal. Heitor hesitou, sabendo que Damião não gostava de visitas. Mas a chuva apertava. Ele chamou. Ninguém respondeu. A bomba estava ali, acessível. Ele pulou o muretão baixo de blocos. A lavanderia de Damião era uma bagunça inacreditável, cheia de tralhas enferrujadas e caixas úmidas. Foi quando ele viu, em cima de um tanque de lavar, coberta por um pano de prato sujo, havia uma jarra de vidro, dessas antigas de geleia. Dentro, boiando em um líquido amarelado e turvo, estavam 10 ou 12 coisas pequenas, escuras e enrugadas. Ele se aproximou, o estômago revirando em um nó de repulsa, antes mesmo que o cérebro processasse o que era. Não era nenhum tipo de azeitona. Não era cogumelo. Não era nem mesmo carne de porco salgada. A forma inconfundível, a textura que parecia borracha molhada e viscosa, eram línguas humanas, preservadas de alguma forma macabra. Eram pequenas, de tamanhos variados, mas inegavelmente o órgão de fala de alguém. Heitor deu um passo para trás, sentindo o sangue congelar nas veias. O cheiro daquele local, uma mistura nauseante de mofo centenário, metal enferrujado e algo que parecia cloro misturado com bile, atingiu em cheio. Ele cambaleou. Eu achei que era algum tipo de brincadeira de mau gosto, mas a forma, Deus do céu, a forma era perfeita. Ele me disse anos depois, a voz ainda embargada pelo trauma. Ele não conseguiu raciocinar direito. A primeira coisa que pensou foi na bomba. Ele a agarrou e pulou o muro de volta, o coração martelando como um tambor de guerra no peito. Teria jurado ter ouvido o rangido da porta dos fundos de Damião,
se abrindo no exato momento em que seus pés tocaram o chão do seu quintal. Naquele mesmo dia, Heitor ligou para um velho amigo da usina, o Cláudio Silveira, um dos poucos com quem ele ainda conversava abertamente. Cláudio era um sujeito pé no chão, sempre pragmático. Heitor mal conseguia articular a frase. Cláudio, ouvindo o pânico na voz de Heitor, veio até a casa. Heitor explicou o que viu, tentando se convencer de que havia se enganado, que era apenas um tipo de iguaria exótica ou um preparo de feitiçaria. Uma tentativa desesperada de racionalizar o impossível. Cláudio, um pouco cético, mas preocupado, se aproximou do muro. Ele não viu a jarra, pois Heitor não teve coragem de pular novamente, mas confirmou o cheiro. Aquilo ali não é cheiro de gente normal, Heitor. É mofo, mas tem algo mais embaixo. Um cheiro de podridão coberta com alguma coisa química. Eu senti até um gosto metálico na boca, de ar sujo. O comentário do amigo apenas cravou o medo na espinha de Heitor. A confirmação do cheiro, mesmo que vaga, era o bastante. A jovem desaparecida, Lúcia dos Santos, não saía da cabeça dele. A língua dela estaria ali. Heitor tentou se convencer de que era tudo imaginação. Cansaço da idade. Ele passou a noite em claro, olhando pela janela para a escuridão da casa de Damião. No dia seguinte, ele tentou agir como se nada tivesse acontecido. Mas estava apenas começando. A escalada foi brutal. Depois daquele dia, a reclusão de Damião se tornou paranoia. Ele instalou tábuas nas janelas laterais. O cheiro nauseante começou a ficar mais forte, e agora se somava um som sutil, mas constante, vindo do porão de Damião. Um raspado rítmico, como uma faca afiando em pedra. Toda noite, Heitor ouvia o som. Ele e sua esposa, Fátima, tomaram medidas de proteção detalhadas. Compraram uma tranca de ferro reforçada para a porta dos fundos, daquelas que se usa em galpão. Instalaram um holofote de sensor de movimento no quintal, apontado para o muro que dividia as casas. Fátima até se recusava a estender roupa no varal que ficava perto do limite, mas o horror era inteligente. O holofote falhou, misteriosamente. O sensor parou de funcionar na terceira noite, mesmo depois que Heitor o checou e confirmou que estava tudo perfeito. Ele o trocou por um novo, da marca mais cara que encontrou. Noite seguinte, mesma coisa. Queimado. Não estava queimado. Estava apenas desligado. Mas o fio de energia estava cortado, limpo, no meio, como se tivesse sido seccionado com uma tesoura cirúrgica. Sem alarme, sem barulho. Heitor, com 58 anos e 31 anos de experiência com instalações elétricas na usina, sabia que aquilo era impossível de ser feito sem um som audível. A não ser que o autor estivesse com tempo e a visão perfeita. E a luz estava apagada. A tensão aumentou com cada noite. Ele sentia uma coceira inexplicável na pele, a sensação constante de estar sendo caçado, de ter sido marcado por um predador silencioso. Mas o horror era inteligente. Os vizinhos da Rua de Prás começaram a relatar para o grupo do bairro, no WhatsApp, que os cachorros estavam estranhos, latindo sem parar para o vazio nas madrugadas. O cão
Da vizinha da frente, o labrador Belmiro apareceu morto, com a garganta limpa e cirurgicamente cortada. As pernas de Heitor viraram gelatina quando ele viu a foto. Não tinha sangue, nem sinal de luta. Só o corte. O auge do terror chegou no final daquela semana, em um sábado. Foi quando Heitor Diniz de Andrade decidiu enfrentá-lo aquilo de uma vez por todas. Ele não podia mais dormir, não podia mais viver com o pensamento de que aquele homem estava ali, na porta ao lado, com aquela jarra de horrores. Os preparativos foram simples e desesperados. Ele pegou a espingarda de caça antiga do seu pai, calibre 12, que estava guardada havia anos, e a carregou com cartuchos de chumbo grosso. Ligou para Cláudio. Pediu para ele não se envolver, mas que ligasse para a polícia às 3:30 da manhã, caso não recebesse um telefonema dele antes. Heitor se posicionou na lavanderia, olhando para o muro, esperando, no silêncio ensurdecedor de uma cidade adormecida. O confronto aconteceu às 3:17 da manhã, em ponto. O silêncio foi quebrado não por um grito ou um tiro, mas por um som antinatural, como de um tecido pesado e úmido sendo arrastado sobre concreto áspero, vindo do porão de Damião. Heitor travou a respiração no peito. O cheiro, antes uma mistura de mofo e podridão, tornou-se algo mais definido, enxofre misturado com carne podre e algo doce e enjoativo, como flores murchas. O gosto metálico de adrenalina inundou a boca de Heitor. Uma sombra começou a se projetar pela porta entreaberta do porão, que ficava nos fundos da casa de Damião. Não era a sombra de Damião, o homem baixo e gordo. Era a sombra de algo alto, muito alto. Tão alto que a cabeça raspava no teto da área externa. Mais de 2,50 metros, parecendo um poste coberto de algo. A criatura se moveu com uma lentidão deliberada, antinatural, como se o corpo estivesse sendo puxado por cordas invisíveis. A criatura era um humanoide pálido. Sua pele não era pele. Era algo que parecia escamas úmidas, cinzentas e finas, quase transparentes, permitindo que se visse veias escuras e pulsantes por baixo. Primeira característica impossível. Seus braços eram desproporcionalmente longos, terminando em mãos que pareciam garras feitas de ossos longos e finos. Segunda característica impossível. Onde deveria estar a boca, havia apenas uma fenda, fechada, sem lábios, mas que emitia um som de sucção úmida e constante, como uma sanguessuga gigante. A garganta de Heitor fechou, impossibilitando qualquer grito. Terceira característica impossível. A cabeça, estranhamente lisa e grande. Não tinha cabelo, mas possuía 2 olhos que eram aterrorizantes. Eles não tinham íris nem pupila. Eram apenas 2 esferas brancas e opacas que refletiam a pouca luz da madrugada. O olhar era vazio, mas ao mesmo tempo transmitia uma intenção clara e malévola. Um predador que estava farto da caça pequena e agora queria o sabor da carne, mais fresca. O efeito psicológico foi imediato. Paralisia total. Heitor estava congelado, a espingarda pesando toneladas nas mãos que tremiam incontrolavelmente.
A criatura demonstrou inteligência. Ela se virou não para Heitor, mas para a janela da casa dele. Ela sabia que ele estava ali. Ela o sentia. O ser ergueu a mão esquelética. Não fez barulho. Apenas esticou a garra. Heitor, no ímpeto de desespero, levantou a espingarda. O som do tiro, que parecia uma explosão no silêncio da madrugada, ecoou pela rua. O chumbo grosso atingiu a criatura bem no peito. O tiro deveria ter derrubado um boi, mas o ser sequer estremeceu. As escamas pálidas pareciam absorver o impacto. Não houve sangue, apenas uma reação. A fenda na cabeça se contraiu, e a criatura inclinou a cabeça, como um cão curioso. A fenda úmida soltou um ruído sibilante e baixo, que para Heitor soou como uma risada. Uma risada silenciosa e cheia de escárnio. O horror máximo foi quando a criatura se moveu rapidamente, mas sem pressa, em direção à porta da lavanderia, deslizando sobre o chão com um movimento que parecia mais flutuar do que andar. O cheiro de enxofre e podridão o envolveu, e a bexiga de Heitor quase cedeu de puro terror. Ele viu a garra se aproximar da sua cabeça. Eu nunca vou esquecer a textura daquelas escamas. Parecia papel molhado e frio, ele me contou. Ele fechou os olhos, esperando a dor. Mas a dor não veio. Em vez disso, um som alto, o arrastar pesado de algo se movendo para dentro da casa de Damião, fez o ser parar. A criatura virou a cabeça de esfera branca, lançando um último olhar vazio para Heitor. E então, com a mesma lentidão antinatural, escorregou para a porta do porão, desaparecendo na escuridão, deixando apenas o rastro do cheiro de enxofre e carne podre misturado ao mofo. Heitor estava em choque, caído no chão da lavanderia, tentando processar o que tinha acontecido. O impossível. Desde aquela noite, Heitor Diniz de Andrade nunca mais foi o mesmo. As consequências foram devastadoras. Ele pediu demissão da usina, alegando problemas de saúde, perdendo 31 anos de carreira e o direito a uma aposentadoria melhor. Vendeu a casa no Pouso Alegre, aceitando qualquer preço para se livrar daquele lugar, e se mudou com Fátima para a capital, Belo Horizonte, para um apartamento no 12º andar, longe do chão, longe de porões. A consequência psicológica foi diagnosticada como transtorno de estresse pós-traumático severo. Ele tem uma insônia crônica que nenhum médico consegue explicar. Ele passa as madrugadas olhando para o teto, temendo o silêncio. A consequência familiar foi a separação. Fátima, sem conseguir lidar com o trauma coletivo e a obsessão de Heitor, o deixou. Ela alegou que o homem que ela amava foi substituído por uma casca vazia, obcecada em conferir trancas e evitar a luz do sol. Mas a criatura nunca foi embora. Relatos recentes de vizinhos do antigo bairro Pouso Alegre, em Unai, falam de um cheiro de enxofre que às vezes paira sobre a rua José de Alencar nas madrugadas. Animais continuam morrendo, encontrados com cortes limpos na garganta. Pessoas que moram na antiga casa de Heitor relatam uma sensação constante de serem observadas pela janela da lavanderia. Heitor tem certeza absoluta. Ele foi marcado. A criatura viu. Ela sabe onde eu moro agora.
Ela me rastreou pela cidade. Ela me procura. Ele me disse: o horror continua. O detalhe perturbador final é que mesmo no 12º andar, mesmo com as janelas lacradas pelo ar-condicionado, Heitor ainda sente o cheiro característico da criatura. Às 3h17 da manhã, invariavelmente, um traço fraco de enxofre e carne podre entra pela fresta da janela, acompanhado de um sibilante baixo, como se a fenda sem boca estivesse rindo. Tem gente que diz que é lenda, que a criatura ou Damião Pereira Nogueira não existem, que o relato de um senhor aposentado traumatizado não é prova. Sabe que o monstro não queria só as línguas. Queria dele e agora a caça se tornou um jogo pessoal. A ameaça específica que continua é que, depois de uma falha de caça, o predador fica mais inteligente e muito, muito mais paciente. E você, o que faria se descobrisse que a criatura que seu vizinho guardava no porão sobreviveu ao confronto e agora sabe onde você mora? Da próxima vez que você sentir um cheiro estranho, de podridão misturado com químico na madrugada, você saberá. Lembre-se desta história. Se esta história deixou vocês com cada pelo do corpo arrepiado, não esqueçam de deixar aquele like. Compartilhem com aquele amigo que adora essas histórias macabras. Se inscrevam no canal, porque toda semana eu trago relatos mais aterrorizantes que este aqui. E me digam nos comentários qual é o seu maior medo sobre quem mora na casa ao lado. Porque enquanto vocês estão aí seguros assistindo este vídeo, tem gente ainda vivendo este pesadelo bem agora. Até a próxima, se vocês tiverem coragem de voltar.